Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o TRXF, um fundo de renda urbana. Tem muito assunto para a gente conversar aqui hoje. O fundo trouxe um guidance até o final do ano. Vai comentar um pouquinho aqui sobre seus imóveis, possíveis vendas. Será que o fundo vai ser o próximo HGRU? Além disso, ele comenta um pouquinho sobre a alavancagem e também sobre a sua emissão. Então, como tem muito assunto, vamos direto para o vídeo. Cotas, valores patrimonial e de mercado e vacância. Então aqui a gente tem um resumo. Valor patrimonial do fundo mais de 1,2 bi. Número de cotistas segue crescendo, passou 91 mil cotistas. Cota patrimonial R$ 102,07. Cota de mercado R$ 104,68. Sem vacância física e sem vacância financeira. Destaques do mês: assinatura do contrato de venda da loja do Pão de Açúcar. Vou comentar daqui a pouco, então daqui a pouco a gente fala um pouquinho dos valores. Aprovação e início da 8ª emissão de cotas. Então a emissão vai ser a R$ 102,05, já considerando os custos, que serão de 27 centavinhos por cota. Então aqui um custo bem atrativo, né? Um custo bem baixo. E o montante inicial da oferta é de quase aqui 65 milhões, um direito de preferência de aproximadamente 5,33%. Vou comentar daqui a pouco para vocês quantas cotas vocês têm que ter para ter direito a uma cota no direito de preferência dessa emissão. Achei interessante aqui números também que o fundo traz para a gente, então ficou bem fácil, bem acessível aqui para a gente fazer contas. Então, o valor patrimonial por metro quadrado dos imóveis logísticos, quase aqui, né, R$ 3.300. Imóveis de varejo, pouco mais de 4.800. Isso aqui é interessante para a gente fazer conta quando a cotação está um pouco descolada ali do valor patrimonial até abaixo. A gente consegue chegar ali no valor que o fundo vem negociando no mercado secundário para ver se compensa ou não. Valor médio de locação também, imóveis logísticos, R$ 20,81. Vai sair um vídeo, pessoal, no sábado sobre o HGLG. A gente vai conseguir ver a média dele aqui dos imóveis logísticos por região. Então, tá bem interessante. Aqui a gente consegue comparar. Imóveis de varejo, quase R$ 29,00. Aqui está um dos grandes pontos fortes do fundo. Distribuição por estados, né? 13 estados e 51 imóveis. Então vamos para as considerações do mês. O IFIX aqui apresentou alta de 3,52%, primeiro mês de performance positiva desde o mês de outubro de 22 e a maior alta mensal desde agosto de 22. Então aí para quem é investidor de longo prazo, a gente teve aí 6 bons meses, até um pouco mais, para fazer compras de fundos aí bem descontados. Aqui nos vídeos, né, obviamente eu não sou analista, não posso fazer nenhuma recomendação de compra e de venda, mas eu consigo falar que existiam fundos descontados. Aí vai de cada investidor aí fazer sua análise para encontrar esses fundos. Bom, então aqui eu já falei um pouquinho sobre o número de cotistas, quero destacar só a liquidez, 4,2 milhões, fundo bem líquido, né? Então bem tranquilo aí. Compromisso de venda e compra do imóvel Pão de Açúcar. Então o fundo aqui se comprometeu a vender o imóvel por 36 milhões, sendo 23 milhões e 400 mil pagos ali no ato, depois de superadas as condições precedentes, e 12,6 milhões em 10 parcelas mensais corrigidas pelo IPCA. Isso aqui eu já tinha trazido o vídeo para vocês. A parte interessante aqui do relatório é que ele fez algumas comparações envolvendo a alavancagem e essa venda antes do final ali de todo o pagamento, né, do imóvel. Então, essa venda vai gerar 5 milhões de lucro, essa é a expectativa, ou 42 centavinhos por cota. Então, aqui bem interessante, o fundo vai conseguir repor ali suas reservas, já que ele vem usando para pagar ali os 85 centavinhos que ele vem pagando mês a mês. A TIR aproximada dessa venda é de 19% ao ano. Então, ele trouxe aqui um quadro comparativo para a gente, com vários indicadores. O que eu quis destacar aqui para vocês é IPCA mais 6, que é aí um valor, né, um indicador bem perseguido pelos investidores, principalmente de fundos imobiliários. E essa operação, né, gerou aqui uma diferença de 4,61. Obviamente que não tem como a gente imaginar que todos os imóveis do fundo vão ter exatamente essa mesma TIR, mas dá para a gente fazer um cálculo aproximado ou uma avaliação, uma avaliação aproximada, considerando a qualidade do portfólio, considerando que esse fundo ele investe principalmente em imóveis que estão ali bem localizados dentro das cidades, né, que esses imóveis se situam.
E isso, por consequência, ao longo dos anos, traz uma valorização para o imóvel, porque a cidade se expande, aquele imóvel ele se torna irreplicável e também aquela localização irreplicável. Então, no futuro, esse imóvel pode ser vendido para construir um prédio comercial, um prédio residencial. A localização vai importar muito. Então, é um portfólio com esse potencial. Agora aqui vamos à parte mais interessante do vídeo. Se vocês estiverem gostando, deixem o like, não se esqueçam de se inscrever, beleza, pessoal? Isso ajuda demais o canal. Vamos lá, então, dado o resultado esperado com a venda do imóvel, estamos ampliando o guidance de distribuição por cota entre 80 e 85 centavinhos até dezembro de 23. Então, bem legal, o fundo aqui em maio já trazendo um guidance até dezembro. Acho que é o primeiro fundo que eu vi trazendo guidance até o final do ano. Se eu tiver errado, se tiver algum outro fundo, deixem aqui nos comentários. A transação corrobora com o valor intrínseco e proteção de valor do portfólio do TRXF, tendo como destaques ainda os seguintes números: 8,6% superior ao valor do último laudo de avaliação, com database de novembro, correspondente ao cap rate de 6,59%, considerando o valor do aluguel mensal atual. O valor de venda é equivalente a R$ 5.343 por metro quadrado, realmente um valor alto aqui por metro quadrado, né? E o lucro o lucro representa a antecipação de 44 meses do resultado líquido mensal gerado pelo imóvel. Pessoal, para quem acompanha o HGRU, bem semelhante aqui às vendas que o HGRU vem fazendo, né? Sempre vendas em valor superior ao laudo. Isso é muito importante, eu já comentei aqui com vocês por quê? Porque o valor patrimonial do fundo ele é baseado ali no laudo de avaliação. E ok, é assim mesmo que tem que fazer. Entretanto, com essas vendas, e se elas se tornarem recorrentes sempre acima do laudo de avaliação, a gente consegue chegar na conclusão que aquele portfólio vale mais do que o laudo está apontando. Portanto, o valor patrimonial deveria ser maior ainda. Interessante, né? Aqui o fundo, então, ele vai trazer para a gente o racional, se ele vai continuar fazendo vendas, se ele tem interesse nisso, e foi a primeira sinalização mais clara da gestão nesse sentido. Achei bem interessante. O fundo é negociado em bolsa por um valor de mercado correspondente ao yield de quase 10% ao ano, ou seja, o yield on cost de quase 11%, devolvendo o custo operacional de aproximadamente 1% ao ano. E isso, na nossa visão, dada a qualidade da carteira de imóveis, inquilinos e contratos, não faz sentido. A operação no que é praticado deixa claro ao mercado essa diferença. Traduzindo, o gestor está falando que a cota dele tem que valer mais. Se a cota dele valesse R$ 110, R$ 120, esse yield seria menor. Então ele está expondo aqui para a gente que por toda essa carteira, potencial de venda com lucro, o fundo deveria valer mais. Que é o discurso bem parecido com a HGRU. Se vocês pegarem aqui o vídeo de 1 mês ou 2 meses atrás do HGRU, vocês vão ver o gestor falando exatamente isso. A venda permitirá diminuir de forma direta a alavancagem do TRXF e a concentração no grupo Pão de Açúcar, que hoje corresponde a mais de 25% das receitas do fundo. Esse é um outro medo aqui dos investidores desse fundo. A operação gerará recursos para o investimento em novos imóveis que estão sendo adquiridos e construídos com cap rates substancialmente maiores nesse momento de mercado mais favorável ao comprador e de maior escassez de recursos, que é algo também que eu comento com vocês. O mercado está muito pouco líquido, não tem crédito, então quem tem dinheiro tem conseguido comprar imóveis a cap rates muito bons, desenvolver imóveis a cap rates melhores ainda, e o fundo aqui ele já tem ali, né, lojas da Obra Max, o grupo São Mateus, que ele está desenvolvendo, isso lá na frente, daqui a 5 anos, vai trazer um retorno muito bom para o cotista, mas para isso ele precisa ter caixa agora. Ele pode fazer isso por dois caminhos, alavancar mais ainda o fundo, ou conseguir venda, ou fazer uma emissão. Ele está tomando esses dois caminhos, fazendo uma venda, tendo uma emissão, para ter recurso. A TRXF é comumente procurada por investidores que têm interesse na aquisição de imóveis do TRXF11, e no momento há outras negociações de venda em andamento, nos mais variados estágios. Porém, independentemente do momento de mercado, sabemos que vários imóveis do fundo possuem características irreplicáveis e por isso não abrimos mão de buscar o real valor desses ativos. Então aqui achei bem interessante o fundo falando que tem outras negociações em andamento e que só vai vender se entender que chegou ali no valor bom. Ele coloca aqui que não há garantia que tais negociações em andamento se consumem.
mas eu achei interessante. É a primeira vez que pelo que eu me lembre, pelo menos do fundo falando que tem negociações, confirmando que pode vender desde que chegue aqui no valor justo. Então, seria muito interessante se esse fundo conseguisse fazer aqui mais algumas vendas, talvez mais umas 2, 3 vendas, para realmente mostrar ali o potencial do seu portfólio, fazer um colchão mais gordo, conseguir bancar ali as suas alavancagens por mais tempo, seria realmente bem interessante. A operação de desenvolvimento da loja Pão de Açúcar Vila Clementino é a primeira do fundo que envolve um imóvel adquirido com parte dos recursos da aquisição advindos da alavancagem, ou seja, ali através dos recebíveis dos contratos de locação. Então, aqui ele traz um estudo comparando para a gente se ele tivesse comprado, né, esses imóveis com recursos, ou seja, sem alavancagem. O gráfico mais importante para a gente ver é esse aqui. Então, em preto, resultado com alavancagem. Em cinza, 100. Com a alavancagem, o fundo conseguiu uma TIR de 19%. Sem alavancagem, seria de mais ou menos 14%. Isso impacta em valores 7 centavos por cota. Eu fiz um vídeo aqui do HSML, do mês passado. O gestor fez esse mesmo estudo, comparando uma compra com alavancagem, uma compra sem alavancagem e no final, obviamente, esses imóveis vendidos. Se você consegue fazer essa venda durante a alavancagem, você consegue um resultado ainda maior. Se vocês quiserem entender como que isso funciona, assistam esse vídeo que eu estou indicando, porque lá o gestor trouxe isso de uma forma muito didática. Além disso, tem uma live com o próprio gestor aqui da TRXF, salvo engano, no Clube FI. Tá? Então lá ele explica esse mecanismo, traz gráficos, então fica bem fácil de entender. Então se o fundo conseguisse fazer mais algumas vendas nesse mesmo estilo, seria muito bom para o fundo. Então aqui ele coloca que a estratégia de diversificação das receitas do fundo e desalavancagem, elas estão sendo implementadas. Então a gente consegue comparar aqui abril de 22 versus abril de 23. Então o PL do fundo cresceu um pouco, né? Quase aqui 300, quase 500 milhões. A alavancagem reduziu de 50% para 36%. O número de inquilinos subiu de 5 para 7. Concentração no GPA também caiu, ainda pouco, mas já caiu. Obviamente que essa alavancagem ela subiu também porque o PL aqui aumentou e o fundo conseguiu dar uma diluída ali na sua alavancagem. Mas ainda tem espaço para diminuir até um pouco mais. Aqui tem um ponto também que eu venho falando aqui nos vídeos com vocês, pérolas dos fundos. Esse fundo tem aqui uma pérola muito grande, muito clara, muito fácil de visualizar, que são esses imóveis enfiados dentro das cidades, localizações realmente excelentes, que no longo prazo, aí no médio e longo prazo, vão se valorizar e o fundo vai conseguir vender com lucro. Isso eu já vinha falando desde antes dessa venda. Outro ponto aqui que a gente pode considerar como uma pérolazinha é que os valores aqui que eu acabei de ler para vocês não contabilizam a aquisição das lojas Mateus e da Obramax, todas em fase de diligência, e também o desinvestimento na loja Pão de Açúcar, que a gente acabou de ver, né, que teve a venda. Ou seja, a estratégia de desalavancagem e diversificação das receitas não só continua, como já está contratada. Ou seja, esses números aqui, eles vão melhorar ainda mais. Isso já está contratado. Então, não é o fundo falando que vai fazer. Ele já tem aqui muitas pautas em andamento. Então, isso aqui daqui a 6 meses, para o investidor que não estuda, que chega atrasado, quando ele for notar, nossa, o TRXF não é mais tão alavancado, ele já está mais seguro. A cotação já foi. Bom, aqui ele comenta um pouquinho sobre a emissão. Então, aqui a gente tem o preço, né, da emissão 101,78, mais os custos chegando ao valor. Aqui tem uma pequena polêmica, tá, pessoal? O VP desse fundo era um pouco maior, sofreu aqui uma queda. Ele até coloca aqui para a gente sobre isso, sobre essa queda, que foi uma avaliação que foi feita recente, e comenta aqui, enfim, que esse processo não vai influenciar ali, né, na diluição dos cotistas, enfim. É um assunto um pouco delicado, porque envolve o TRXB também, uma possível movimentação ali para poder, enfim, trazer esse VP em um valor mais interessante para uma emissão, mas como isso é muito complicado de falar aqui em um vídeo aberto do YouTube,
Quem sabe no futuro, daqui a uns meses, eu faço uma área de membros e eu consigo conversar sobre isso com vocês de uma forma mais tranquila. Mas é algo aí que eu já dei uma noção para vocês, para quem quiser estudar um pouco mais sobre o assunto. De qualquer forma, é um fundo muito interessante, fator de proporção aqui de 5% em uns quebrados. Então, para cada 19 cotas, o cotista terá direito a subscrever uma cota. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!